Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 falando um pouquinho sobre o fechamento do mercado no dia anterior e trazendo as principais notícias que podem impactar o mercado no dia de hoje. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo aí ou posteriormente gravado, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entregue esse conteúdo aí de forma relevante a cada vez mais pessoas. E aqui diariamente trazemos notícias aí do ambiente político, também cenário econômico e ambiente corporativo com informações que podem mexer com a economia, com o mercado financeiro e óbvio para você que gosta de mercado financeiro, gosta de investimento, quer se tornar um especialista ou começar o dia bem informado, esse é o momento ideal, então não esqueça aí de ativar suas notificações e acompanhar diariamente o nosso bate-papo aqui no canal. Hoje é dia 22 de março de 2022, olhando um pouquinho para fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem já falávamos aí da possibilidade de o índice Bovespa descolar um pouquinho das bolsas internacionais. Essa perspectiva se cumpriu, principalmente aí em relação a commodities, né, com maior atrito em relação aí à Rússia e Ucrânia e a possibilidade do Reino Unido, da União Europeia como um todo, zerarem, né, proibirem a importação de petróleo da Rússia. Isso também faz com que haja um risco, um receio maior de escassez aí da commodity, e não só a commodity do petróleo, mas também o minério de ferro subiram novamente aí no dia de ontem, o que trouxe aí um pouco mais de tranquilidade para empresas do setor aqui no Brasil. Continuou entrando aí recursos de estrangeiros investindo e aproveitando o bom momento. Com isso aí tivemos empresas ligadas a commodities se valorizando e também o dólar ficando aí abaixo dos R$ 5, algo que não acontecia já desde setembro do ano passado. O dólar fechou aí a R$ 4,94. A gente continua falando sobre isso para dar um pouco mais de explanação ao tema. Olhando aí também para a questão do minério de ferro, o estímulo aí do governo chinês na indústria, né, justamente buscando aí uma retomada, pode fazer com que haja novas altas e há uma boa expectativa também em relação a isso. Olhando aí para outros mercados, principalmente o mercado norte-americano, nós tivemos ontem falas aí do presidente do Federal Reserve, Fed, Banco Central norte-americano, aonde Jerome Powell reforçou a possibilidade aí de um aperto monetário um pouco maior nas próximas reuniões. Isso, obviamente, aí traz uma valorização das treasuries, né, os títulos públicos norte-americanos, que são os chamados títulos livres de risco, e elas tiveram uma valorização no dia de ontem, derrubando automaticamente aí a partir da metade do pregão da tarde o pregão das bolsas norte-americanas. Olhando também lá para a Europa, tivemos um cenário parecido diante de todas as incertezas, e agora olhando aí para números de forma geral, a gente consegue entender um pouco mais o que tivemos, o que aconteceu no dia de ontem. O Ibovespa então voltou aos 116 mil pontos, 116.155 pontos, uma alta de 0,73%. O dólar caiu 1,43% a R$ 4,94, ainda seguindo aí esse caminho de entrada de recursos estrangeiros, buscando aí ações de empresas que estão baratas e também investimento em renda fixa por conta da expectativa maior aí em relação à taxa básica de juros, inclusive após a reunião do Copom, após o boletim Focus do dia de ontem, também reunião do Copom na semana passada, que sinalizam aí uma possibilidade aí de alta de juros maior do que o esperado e também agrada o investidor internacional. Bolsas norte-americanas, aí tivemos Nasdaq caindo 0,40,
a 13.838 pontos após as falas de Jerome Powell, S&P 500 caindo 0,04, basicamente uma lateralização, a 4.461 pontos, e Dow Jones caiu um pouco mais, caiu 0,58% no dia de ontem, a 34.552 pontos. Na Europa, tivemos o euro caindo novamente 1,56% e a moeda foi a R$ 5,45, enquanto as bolsas, na sua maioria, terminaram em cenário negativo também. DAX na Alemanha caiu 0,60% a 14.326 pontos. O CAC na França caiu 0,57% a 6.582 pontos. E no Reino Unido tivemos um descolamento também com alta de 0,51%, a bolsa fechando a 7.442 pontos. Na Ásia tivemos aí um movimento de alta na China, ainda seguindo aí a possibilidade do governo intervir menos e estimular mais alguns setores aí voltados ao capital aberto, e também a redução aí de pressão do governo norte-americano, com possibilidade de bloquear empresas chinesas aí listadas na bolsa norte-americana. A bolsa ontem subiu 0,41% a 12.379 pontos. No Japão ontem, bolsa Nikkei ficou no 0 a 0, né? Pois não tivemos negociação. Foi o dia de feriado da primavera lá no Japão, e hoje a bolsa retomou aí as suas atividades normalmente. Olhando o cenário de cripto, após alguns dias de alta, também oscilando um pouco mais no dia de ontem, o Bitcoin caiu 0,68% e o Ethereum teve uma alta de 1,21%. Olhando um pouquinho para o petróleo futuro, que foi a tônica então do dia de ontem, com a possibilidade aí da União Europeia zerar, né, a importação de petróleo russo. Houve um receio aí, um sentimento de escassez no mercado, e automaticamente voltamos a ter uma forte alta, quase 8% de alta no dia de ontem no preço da commodity. O Brent fechou a 116 dólares e 37 cents, enquanto o WTI subiu a 111 dólares e 44 cents o barril. Para o dia de hoje, dia 22, já uma expectativa também de maior alta nas primeiras horas do dia, subindo aí pouco mais de 2% aí o preço do petróleo, o que também pode aí acarretar novas altas para o dia de hoje, diante desse cenário, e principalmente ainda diante de uma dificuldade aí de enxergar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, e todo esse movimento acaba pressionando também não só os preços das commodities, mas a inflação de modo geral. Aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Índice S&P 500 VIX, no dia de ontem o índice VIX, mesmo com queda da bolsa norte-americana no fim do pregão, o índice VIX fechou em queda. Lembrando, o índice VIX mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e quanto menor esse risco, quanto maior, automaticamente maior o risco aí, maior o receio, o medo da renda variável, olhando principalmente para bolsas norte-americanas. Então o índice VIX, índice do medo, ontem caiu 1,42%, fechando aí a 23,53 pontos. Metais futuro, tivemos o ouro ontem fechando aí com uma leve variação a 1.928 dólares e 60 cents, a expectativa de negociação aí para o fim de março. Alumínio futuro subindo a 3.515 dólares, também valorizando bastante, e o ferro refinado também tendo leve variação positiva a 150 dólares e 47 cents, a perspectiva aí para o fim de março de 2022. Olhando um pouquinho para o fechamento do índice Ibovespa, algumas empresas aí, principalmente linkadas a commodities, foram as que mais valorizaram no dia de ontem. Entre as principais altas tivemos Petrobras, Petro 4, que são as ações preferenciais, subiram 3,75% a R$ 31,76. 3R Petróleo, também as ações ordinárias subiram 3,69% a R$ 37,86. BRAP 4, Bradesco subindo 3,49% a R$ 36,44. Petro 3,
são as ações ordinárias aí de Petrobras subindo 3,34% a R$ 34,27 e Vale 3 também subindo 2,83% e alcançando ontem no fechamento R$ 98,81 a cotação. Olhando aí também para as principais baixas, nós temos aí BID11 caindo bastante no dia de ontem, uma queda de 8,87%, Banco Inter chegando a R$ 17,96. Dexco DXCO3 também caiu 4,42% a R$ 14,26. BRKM5 Braskem caindo 3,78% a R$ 45,20. Pets 3 caindo 3,75% a R$ 17,94 e Suzano SUSB3 também caindo 3,70% a R$ 61,87. Essas foram as principais altas e baixas aí das ações que compõem o índice Bovespa no dia de ontem, dia 21. Olhando um pouquinho aí também para a agenda de hoje. Hoje nós temos divulgação da ata do Copom. Semana passada aí nós tivemos a reunião do Copom aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária, que aumentou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros, e hoje é divulgada a ata com maiores detalhes, maiores informações sobre o motivo e os próximos passos, inclusive aí, do comitê e também provavelmente das políticas monetárias e econômicas do país. Então vale a pena ficar de olho também nesse indicador, nessa divulgação que certamente aí mexe bastante aí com os próximos passos do mercado financeiro. Olhando um pouquinho para o exterior, nós temos aí vários discursos de membros do Banco Central Europeu no decorrer do dia, também falando aí sobre as últimas decisões em relação à política monetária e os próximos passos aí do Banco Central Europeu diante do cenário aí de inflação mais alta, guerra entre Rússia e Ucrânia e automaticamente alguma escassez maior de alguns produtos, de alguns insumos. Tudo isso aí acaba sendo discutido e as falas de membros aí do Banco Central Europeu podem dar um caminho, um norte em relação à decisão aí que eles devem tomar sobre estímulos econômicos e taxa de juros na próxima reunião também. Hoje também é um dia que tem a divulgação do índice de tendências industriais lá no Reino Unido, também para entender um pouco esse movimento da indústria, pensando em retomada econômica, diante de um cenário aí de guerra entre Rússia e Ucrânia e ainda um cenário de pandemia que acaba preocupando também. Nos Estados Unidos temos discurso aí de membros do FOMC, que continuam falando aí sobre a decisão também da semana passada em relação ao aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos e os próximos passos. Ontem o Jerome Powell, como já falávamos, reforçou aí a possibilidade de um aumento maior nas próximas reuniões e tudo isso acaba sendo discutido nesses discursos, nesses pronunciamentos aí de membros do FOMC. Lá no Reino Unido também nós temos discurso de membros do Comitê de Política Monetária, também falando aí sobre o aumento da taxa de juros pela terceira vez consecutiva, terceiro mês consecutivo, né? Terceira reunião em que há um aumento da taxa básica de juros no Reino Unido, e também aí esses pronunciamentos são importantes olhando para os próximos passos. E diante desse cenário de uma possível escassez de petróleo, hoje é interessante ficar de olho aí na divulgação de estoque bruto de petróleo lá nos Estados Unidos. E, obviamente, com um estoque mais reduzido, existe aí um risco maior e uma tendência de maior medo e, consequentemente, maior aumento aí no preço do petróleo. Olhando um pouquinho para o ambiente político e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e no restante da semana, temos aí basicamente o cenário político com o olhar de eleições 2022 no dia de hoje, podendo aí mexer com o mercado. Atual presidente Jair Bolsonaro, que deve disputar aí a reeleição nas eleições 2022 em outubro, sinalizou aí que o general Braga Neto, né, ministro da Defesa, deve ser o vice, né, dele na chapa para a candidatura aí à presidência da República.
Não há nada confirmado, mas ele sinalizou dessa forma. Ele disse que quer aí um vice que não tenha pretensões, não tenha ambições. Né? Tivemos vários atritos aí durante todos os 3 anos, quase 4 anos de mandato aí do atual presidente com o vice, o general Mourão. Em alguns momentos divergiram as suas opiniões. Então aqui também já começa a sinalizar um caminho mais específico ali, olhando para a disputa eleitoral 2022. O presidente Jair Bolsonaro também aí afirmou que, por se tratar de um ano eleitoral, a questão da reforma tributária não deve sair esse ano e a reforma administrativa talvez possa andar. Lembrando, lá no início do ano nós reforçamos um pouco essa questão da dificuldade que teríamos aí de andar com essas propostas, por serem propostas mais polêmicas e também aí por um olhar aí mais voltado para eleições 2022. Por outro lado, tivemos aí dentro da Câmara e do Senado parlamentares que tentaram fazer ou disseram que iria ter andamento aí as votações de reforma tributária e também a reforma administrativa, e agora uma nova sinalização do presidente e dificilmente isso deve sair do papel esse ano. Óbvio, vale a pena ficar de olho aí nas cenas dos próximos capítulos, mas com certeza isso mexe com o mercado no dia de hoje. Partidos políticos aí discutem também a possibilidade de unificar a terceira via, né? Temos aí diversos candidatos buscando ser essa terceira via. Ainda existe toda a questão aí dos objetivos individuais que acabam dificultando esse cenário, mas PSDB, MDB, Podemos e outros partidos conversam aí sobre a possibilidade de manter um único candidato e ter essa decisão aí até o meio do ano. Né? Lembrando, ainda existem outras possibilidades, como o atual governador do Rio Grande do Sul, que essa semana aí define sobre a sua saída do PSDB, e talvez mais um pré-candidato aí sendo anunciado nas próximas semanas, mas esse também é um ponto que vale a pena ficar de olho, principalmente aí diante dessa busca do mercado de um candidato fora da polarização Lula-Bolsonaro. Também temos aí do lado da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em breve aí o anúncio aí também do vice, do candidato a vice, né, que provavelmente deve ser o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E olhando aí enquanto todas essas situações voltadas a eleições acontecem, também temos uma pressão grande em relação à Petrobras. O mercado, inclusive, já especula a troca no comando da Petrobras após as discussões aí entre o presidente Silva e Luna e Silva da Petrobras e o presidente Jair Bolsonaro. Mas ontem o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não há nenhum tipo de intervenção na companhia. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nessa especulação do mercado, essa possível troca que pode aí trazer menos credibilidade ao atual presidente e também mexer com o mercado de forma geral. Olhando um pouquinho para a economia e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de ontem, o Federal Reserve, o Banco Central, então, como já falamos algumas vezes aí no nosso bate-papo, anunciou que nas próximas reuniões pode apertar um pouco mais a mão na taxa de juros para conter os preços. Isso automaticamente gera aí uma valorização das treasuries, né, os títulos públicos lá nos Estados Unidos, tira recurso aí de bolsa e traz também uma preocupação maior a nível global com esse ritmo e com os próximos passos. Lembrando aí na última reunião, na semana passada, o FOMC, o Federal Reserve, subiram a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais e há uma especulação a partir de agora de uma possível alta de 0,50 pontos percentuais na próxima reunião. E quando falamos em Estados Unidos, isso é uma alta bem expressiva, né? Lembrando aí, antes do início da pandemia, a taxa de juros nos Estados Unidos estava ali próximo de 2% ao ano. Em todo esse movimento, o mercado já especula algo próximo de 3% no final desse ano de 2022, o que seria um aperto monetário bem rápido e acaba também trazendo preocupação para diversos mercados. Óbvio, tudo isso com o intuito de controlar os preços, então vale a pena ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos. O presidente norte-americano Joe Biden, no dia de ontem, reforçou a possibilidade aí
da Rússia fazer ataques cibernéticos contra o governo e contra empresas norte-americanas, principalmente aí após acusações contra o Vladimir Putin, presidente da Rússia, de crimes de guerra, e todo o movimento aí os Estados Unidos já fizeram de bloquear as importações de petróleo e a União Europeia também podendo fazer isso. Existe todo esse risco desses ataques cibernéticos, por isso também uma preocupação. Os ataques cibernéticos, se acontecerem, podem aí causar diversos estragos para a economia. Vimos já alguns casos aí no Brasil e no mundo de empresas, por exemplo, que tiveram aí ataques de hackers e tiveram um grande prejuízo aí nos poucos dias de bloqueio, ou até mesmo situações em que os hackers exigiram aí, como vimos no ano passado, um pagamento de resgate por informações que estavam disponíveis ali e foram bloqueadas pelo ataque cibernético. Continuando e olhando essa perspectiva aí de inflação, ontem inclusive tivemos aí boletim Focus com uma nova alta na perspectiva de inflação e uma nova alta também na expectativa de PIB e taxa básica de juros. O Boletim Focus já trouxe aí a taxa de juros na casa dos 13% ao ano, ao final de 2022, principalmente aí com essa perspectiva de uma inflação maior, já chegando próximo dos 7% na expectativa para o final desse ano. E o cenário de commodities ainda mantém essa expectativa do PIB em alta, né? Pela quarta semana consecutiva, uma expectativa de alta no PIB. E é interessante entender esse movimento também, onde justamente aí a valorização das commodities faz com que o Brasil exporte bastante e com isso aí o PIB, né, dentro da composição do PIB, quando nós olhamos aí para exportação, né, ou para exportação líquida, exportação menos importação, teremos automaticamente aí um volume maior, mas isso não significa um crescimento saudável, principalmente pela inflação, que acaba corroendo também o poder de compra da população. Então todo esse movimento bem atípico, assim como nós já temos vivido aí praticamente 2 anos de movimentos atípicos do mercado por conta aí da pandemia e agora também aí inflação exacerbada, um risco maior aí por conta da guerra e também receio aí de falta de alguns insumos acaba preocupando bastante o mercado. E diante de todo esse cenário, dessa dificuldade, o governo também busca medidas paliativas aí para zerar o imposto de importação, como ele fez aí até o dia 31 de dezembro de 2022, zerado o imposto de importação sobre o etanol e também alguns produtos aí que compõem a cesta básica, como café, arroz, macarrão, açúcar, entre outros produtos aí justamente para reduzir o impacto no preço desses produtos aí no bolso do consumidor e tentar controlar um pouco a inflação. Obviamente, esse movimento acaba tendo um outro aspecto importante, que é a redução na receita, e com redução na receita do governo, na arrecadação, também existe um risco fiscal maior que acaba impactando aí a imagem do Brasil para os investidores internacionais. Olhando agora um pouquinho aí para o ambiente corporativo, o aumento aí na demanda por celulose, principalmente no mercado chinês, gera aí reajuste de preços, né? A Klabin e outras empresas do setor já anunciaram reajuste de preço entre 50 e 100 dólares a tonelada. Isso deve acontecer nos próximos meses. Automaticamente, com o reajuste de preço, temos um preço maior para o consumidor final, gerando mais inflação e, por exemplo, já existe aí um impacto na redução na produção das editoras, né? Quadrinhos, livros acabam também reduzindo aí essa produção por conta aí do preço mais alto e de certa escassez já na questão de celulose. A Latam, né, o setor aéreo que vive aí uma dificuldade bem grande, diversos problemas. A Latam, aí falávamos ontem de cancelamentos de voo por conta aí do preço mais alto dos combustíveis. Agora aí o tribunal em Nova York autorizou a Latam aí a votar a sua recuperação judicial e reorganização da companhia. E no mês de maio aí tem então audiência lá no Tribunal de Nova York para dar seguimento a isso. Então também algo que deve movimentar o mercado. Esse pedido de recuperação judicial da Latam aí já se estende por alguns meses e isso também acaba tendo um impacto em diversos setores. Vale a pena continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos.
essa possível escassez de petróleo, né, que a gente já falou bastante no dia de hoje, fez o preço da commodity disparar no dia de ontem e automaticamente valorizar empresas do setor, como nós vimos lá no fechamento de mercado, com as principais altas sendo de empresas voltadas ao setor de commodities, principalmente quando olhamos para petróleo aí, refinarias e Petrobras, empresas aí de extração. Isso tudo acaba também trazendo uma valorização para essas empresas e vale a pena ficar de olho no setor, lembrando, não é uma recomendação de compra ou venda, mas ainda vivemos um momento aí de grande oscilação e de alta em algumas empresas aí do setor de commodities. Óbvio, temos um movimento especulativo e com o fim da guerra, essas ações aí podem voltar à sua normalidade, então também tem uma janela curta, mas vale a pena ficar de olho em todos esses indicadores. E olhando um pouquinho para o setor de energia e também, obviamente, olhando para esse setor de commodities, né, como o caso aí de exploração de gás e petróleo, a Eneva, empresa que trabalha nesse setor, espera aí ainda no primeiro semestre zerar os prejuízos contábeis e até o final do ano ir remunerar os acionistas pela primeira vez. Então, a companhia também buscando aí pagar dividendos aí nesse ano de 2022. Óbvio, o setor acaba estando em alta e por isso aí essa expectativa positiva, lembrando novamente que não é recomendação de compra ou venda, apenas notícias que movimentam o setor. E falando em movimentar o setor, hoje nós temos divulgação de balanços de algumas empresas. Ontem algumas empresas divulgaram resultado e tivemos uma grande movimentação no mercado por conta desses resultados. E hoje nós temos aí Vibra Energia, que é a antiga BR Distribuidora, divulgando seus resultados referente ao quarto trimestre de 2021. A Copel também divulga seus resultados no dia de hoje. A Even, a Melnick e a Positivo. Então isso também podendo movimentar o mercado aí nessa terça-feira, dia 22. Agora já são 6h20 da manhã, não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós temos aí as bolsas asiáticas já fechadas. Bolsa chinesa aí que vinha num movimento de alta, principalmente aí recuperando aí as perdas das últimas semanas, né? E com um estímulo maior do governo, um pouco mais de segurança ali para as bolsas asiáticas. Após o acidente aéreo aí que matou mais de 130 pessoas na China ontem, também tivemos aí um movimento de queda na bolsa chinesa, que fechou então às 5h30 da manhã com queda de 0,49% a 12.318 pontos, interrompendo aí esse ciclo aí de alta que nós tivemos nos últimos dias. Bolsa Nikkei no Japão, surfando também aí um bom momento, aproveitando aí as altas, né, vem para a maior alta dos últimos 2 meses praticamente. Bolsa Nikkei após o feriado fechou em alta de 1,48% a 27.224 pontos. E olhando aí para os demais mercados, nós temos aí uma oscilação maior desde o início dos pregões. E nesse momento as bolsas tendem aí a uma alta, mesmo aí com o risco, com o receio aí da decisão da União Europeia sobre a importação de petróleo na Rússia, mas mercados aí operando em leve alta, oscilando um pouquinho nas primeiras horas do dia. Nesse momento, 6h22, o DAX na Alemanha sobe 1,05%, o CAC na França sobe 0,81% e no Reino Unido temos uma alta de 0,52%. Pré-market dos Estados Unidos, que ontem já estava em cenário positivo no final do pregão e acabou perdendo força após as falas de Jerome Powell. Investidores por lá tentam digerir o cenário aí atual e a valorização das Treasuries, que acaba prejudicando as bolsas e opera em leve alta também. Nós temos Dow Jones nesse momento subindo 0,40, S&P 500 subindo 0,40 também e Nasdaq subindo 0,42, movimento bem semelhante aí das bolsas norte-americanas. Óbvio, o mercado é soberano e podemos ter mudanças aí com falas, principalmente aí de bancos centrais, membros do FOMC,
definições aí em relação à guerra na Rússia e Ucrânia que podem mudar completamente o mercado no decorrer do dia. Por isso é importante aí amanhã ficar de olho aí no nosso Morning Call, esperar do mercado para entender o que aconteceu no dia de hoje e aquilo que pode mexer com o mercado no restante dessa semana. Por aqui o índice Ibovespa tende aí a seguir as bolsas norte-americanas, principalmente aí mantendo a sequência de alta com o cenário de commodities valorizadas. Óbvio, ainda podemos ter um movimento aí de realização de lucro, mas não é a tendência para o dia de hoje. Amanhã, então, a partir das 5h50, a gente fala sobre isso e entendemos melhor o que aconteceu no mercado no dia de hoje. Bons negócios, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.